Vazio existencial, principalmente para as pessoas que eu falo aqui, que têm uma deficiência, seja ela física, enfim. E um dos pontos que eu sempre costumo abordar é que esse vazio existencial vem em alguns sintomas, algumas situações que começam a demonstrar no dia a dia, e uma delas é a angústia e o próprio tédio também, que acaba perdendo o sentido da vida. São sintomas que causam isso. E não só para as pessoas que têm alguma deficiência, aposentados, idosos, muitas vezes acontece isso também. Fazendo um estudo bem mais aprofundado sobre essa questão das emoções voltadas para o sentido da vida. Como eu tenho deficiência física também, então passo por isso e passei durante a minha vida, seja trabalhando e experiência no modo geral. E eu me identifiquei bastante com o estudo que eu estou fazendo agora, bem mais aprofundado. Eu tenho esse livro aqui do Viktor Frankl, quem não conhece, esse livro aqui, Em Busca de Sentido. Eu me identifiquei muito com esse livro. E voltando para o assunto, ele fala que quando ele foi um médico e um psiquiatra que ficou no campo de concentração, passou por 4 campos de concentração e sobreviveu. E ele relata isso, que o maior sentimento que ele teve de frustração foi quando ele saiu do campo, onde teve a liberdade. Porque quando ele perguntava parentes, amigos, sobre, que estavam do lado de fora, sobre tudo aquilo que ele passou lá no campo de concentração, as pessoas falavam que ninguém sabia. E ele tinha um sentido de buscar sobrevivência lá dentro. Uma delas era encontrar a família e outra era concluir uma biografia que ele estava concluindo, e tinha alguns rascunhos ele estava tentando finalizar lá mesmo dentro do campo de concentração, mas não tinha condições. Então ele tinha ainda a esperança de ser libertados daquele campo e concluir, encontrar a família, e essa obra ele conseguiu concluir, mas a família ele perdeu o pai, irmão, e aí ele descreve no caso essas situações. E muitas vezes no próprio quem é aposentado, ele trabalhou a vida toda, se aposentou, talvez com um salário lá que não dá aquele conforto, às vezes não dá aquela segurança, não é o suficiente, e aí se depara com uma situação semelhante. Para que todo aquele esforço? Adiantou todo aquele esforço? E o Victor também, quando ele estava em concentração, saiu depois, ele também se perguntava isso: para que ele sofreu tanto lá, em vão? E aí toda aquela história parecia que para ele, para quem estava de fora, era simplesmente uma história. Mas ele fala que ele aprendeu muito com todo aquele sofrimento, com tudo que ele passou lá dentro. E é nesse ponto que às vezes surge o vazio existencial. Você fez, você lutou, você batalhou, e aí chega um determinado momento, você cai também nesse pensamento.
E com isso, é impossível você falar de vazio existencial quando não linkar junto com sintomas de depressão, agressividade, vícios. E o que é? Que é uma fuga desse vazio existencial, que eu tenho que ter algo aqui para conseguir me satisfazer, para que eu não me sinta no vazio. E aí que mora o perigo. E aí tem outras consequências muito mais graves que aqui nesse vídeo eu não posso falar e tal, vai para a rede social, então às vezes pode ser até bloqueado. Mas são situações muito graves e que levam muitas vezes a algumas consequências não muito agradáveis. Então esse vazio existencial, ele precisa ser trabalhado, você precisa se ocupar. Muitas vezes eu vou fazer aqui uma corrida, faço um vídeo, faço aquele jeito um pouquinho meio desengonçado também, às vezes, porque como tem problema no meu braço esquerdo, fica um pouquinho meio desengonçado na hora da corrida, alguma coisa, mas eu tô lá fazendo, não importa se alguém vê o que tá fazendo bem aqui, não importa que se tá fazendo bem para algumas pessoas, e eu aposto que tá fazendo bem para muitas pessoas esse tipo de atitude. Por quê? E quando eu vou lá correr na praia, tem pessoal caminhando, daqui uma semana eu passo lá, o pessoal já está arriscando, fazendo uma corridinha também. Então muitas vezes as pessoas caem nesse vazio existencial. Por quê? Porque essa falta de percepção de que é preciso fazer algo. Tá, exercício físico principalmente é uma das coisas que é maior benefício que pode trazer para a saúde. É um momento que você sai, que você põe o corpo para mexer, para movimentar, e o restante você vai controlando aos poucos, alimentação. É impossível que ninguém consiga fazer um exercício físico, por isso não mexe com o teu metabolismo, não é só trabalhar teu corpo de uma outra forma, desde que seja uma caminhada ou um alongamento, você consegue fazer. Começa com isso e logo vai aumentando. Eu faço 21 km hoje, mas de corrida, mas não começou do dia para a noite, foi uma evolução. Eu gostava muito de jogar futebol e acabei depois mudando de estado, e aí não consegui mais voltar a jogar futebol, mas resolvi fazer outro tipo de exercício. E pode ser ao contrário da fuga para os vícios e não, eu fui para algo que me traga benefício em forma de saúde, não em forma de agravar mais a situação da saúde, principalmente mental também, que é o mental que vai fazer com que você tome essa atitude e comece a fazer algo para reverter esse quadro. Então esse que é o recado aqui para vocês, que trabalhar essas questões aí desse vazio, as angústias, tudo isso sempre tem uma forma. Estou trabalhando, estou trazendo, com frequência eu vou trazer conteúdos aqui para alimentar, que vocês tenham um parâmetro também. Muitas pessoas já me seguem e curtem, sempre compartilham os conteúdos, que é um conteúdo que vai trazer com certeza benefícios para vocês. Não sejam papagaio de pirata, não façam, mas apliquem da forma como vocês conseguem aplicar para a realidade de vocês. Pensem, reflitam sempre, né? E apliquem do jeito como vocês acham aí que sabe, tem
uma forma de que traga benefícios para vocês também. Ok? Então, um abraço e eu vou deixando aqui, quem quiser compartilhe, curta, comente também esse vídeo. E aí eu vou trazendo mais conteúdos aqui no decorrer. Um abraço.